Existe uma categoria de evidência que raramente é discutida abertamente. Não porque seja difícil de encontrar, mas porque é difícil de aceitar. Não estamos falando de teorias, nem de previsões, nem de especulação futurista. Estamos falando de registros, objetos físicos, documentos, arquivos digitais e testemunhos, que compartilham uma característica profundamente desconfortável. Todos eles parecem conter informações sobre um período que ainda não havia acontecido quando foram descobertos. Durante anos, esses casos foram tratados como curiosidades isoladas, erros de análise ou até fraudes bem elaboradas. No entanto, quando examinados com rigor e colocados lado a lado, um padrão começa a emergir, e esse padrão aponta, repetidamente, para o mesmo intervalo de tempo, o mesmo conjunto de eventos, o mesmo ano, 2026. O primeiro caso que chamou a atenção da comunidade investigativa moderna ocorreu em Viena em 2019, durante a reforma de uma instalação postal abandonada. O prédio havia sido oficialmente desativado em 1997 e, segundo os registros municipais, selado com concreto estrutural em todos os acessos internos não catalogados. Durante a remoção de uma dessas paredes, operários encontraram um pequeno compartimento que não constava em nenhuma planta. Dentro dele, havia um único objeto, um envelope lacrado, sem selo, sem carimbo postal e sem qualquer identificação externa. Ao ser aberto, revelou uma carta manuscrita com uma data que imediatamente levantou suspeitas. 4 de janeiro de 2026. O que inicialmente poderia ser interpretado como uma brincadeira ou falsificação, perdeu essa possibilidade quando o material passou por análise forense. O papel apresentava composição química compatível com processos industriais desenvolvidos apenas após 2023, e a tinta utilizada correspondia a fórmulas que só começaram a ser comercializadas depois de 2024. Mais perturbador ainda era o conteúdo. A carta descrevia um cenário global onde sistemas de inteligência artificial operavam de forma autônoma em mercados financeiros e diagnósticos médicos, além de mencionar tensões geopolíticas envolvendo semicondutores, um tema que só ganhou relevância global anos depois da suposta data de isolamento do envelope. Entre as expressões utilizadas, uma se repetia com insistência quase obsessiva: paralisia de verificação, definida como um estado social em que a população perde completamente a capacidade de distinguir entre informação autêntica e conteúdo sintético, levando a um colapso generalizado da confiança. Se esse caso já seria suficiente para gerar desconforto, ele não é único, e tampouco o mais antigo. Em 2014, no interior do Canadá, um engenheiro de telecomunicações aposentado registrou uma transmissão de rádio em uma frequência militar que havia sido oficialmente desativada em 2003. A gravação, com duração de pouco mais de 14 minutos, consistia em uma voz feminina sintetizada que alternava entre sequências alfanuméricas e descrições detalhadas de eventos futuros. Na época, o registro foi arquivado sem grande atenção, tratado como interferência ou experimento desconhecido. Anos depois, com o avanço das ferramentas de análise de áudio, a gravação foi reexaminada e revelou um conjunto de informações extremamente específico. Menções a uma pandemia global iniciando no final de 2019, crises em cadeias de suprimentos e especialmente descrições detalhadas do cenário tecnológico de 2026. Entre essas descrições estavam o colapso de redes sociais centralizadas e sua substituição por sistemas descentralizados, além do surgimento de inteligências artificiais capazes de produzir pesquisas científicas indistinguíveis de trabalhos humanos. O elemento mais inquietante surgiu quando especialistas analisaram a assinatura da síntese vocal utilizada. Os padrões indicavam técnicas de geração de fala que só se tornaram viáveis tecnologicamente a partir de 2023. Quase uma década após a gravação original. Voltando ainda mais no tempo, um artefato datado de 1638 adiciona uma camada histórica a esse padrão. O chamado Pergaminho de Kyoto
adquirido por um colecionador japonês em 1987, permaneceu por anos classificado como um texto filosófico típico do período Edo. No entanto, uma análise mais detalhada realizada em 2006 revelou que a seção final do documento destoava completamente do restante. Nela, o autor, supostamente um monge budista, abandona a linguagem metafórica e passa a descrever conceitos surpreendentemente técnicos, incluindo máquinas capazes de pensar e criar, arte indistinguível da produzida por humanos e métodos médicos que consistiriam em reescrever as instruções no próprio corpo, uma descrição que hoje pode ser associada à engenharia genética e terapias baseadas em RNA. O trecho mais perturbador, entretanto, menciona uma guerra silenciosa, travada através de redes invisíveis, capaz de destruir economias sem cruzar fronteiras. Uma formulação que se aproxima de forma impressionante do conceito moderno de ciberguerra. Testes de datação por carbono confirmaram a autenticidade do material, sem qualquer indício de adulteração posterior. A transição para a era digital não elimina esse padrão. Pelo contrário, parece intensificá-lo. Em agosto de 2017, um usuário do Reddit sob o nome Chronozil publicou uma série de postagens detalhando eventos globais que se estenderiam até 2027. As publicações, feitas ao longo de 9 dias, incluíam previsões precisas sobre a pandemia de 2019, as respostas governamentais e o avanço da inteligência artificial generativa. O que chamou mais atenção, no entanto, foi a descrição do ano de 2026, onde o autor introduz o conceito de governança algorítmica, sugerindo que sistemas de IA não apenas auxiliariam, mas efetivamente formulariam políticas públicas adotadas sem revisão humana significativa. Ele também mencionou uma disrupção financeira global causada por sistemas autônomos de negociação que ocorreria em um intervalo extremamente curto, inferior a 48 horas. Após o 10º dia, a conta foi deletada e nenhuma informação adicional sobre o usuário foi recuperada, apesar de análises confirmarem a autenticidade dos registros temporais das postagens. Relatos humanos também aparecem nesse conjunto de evidências, embora sejam naturalmente mais difíceis de verificar. Um dos mais conhecidos envolve um homem que, em 1988, afirmou ter participado de um programa militar experimental na estação de Montauk, nos Estados Unidos. Segundo seu testemunho, em 1983, ele teria sido exposto a um sistema capaz de visualizar eventos futuros, incluindo o ano de 2026. Sua descrição inclui cidades estruturadas para veículos autônomos, superfícies interativas integradas a roupas e ambientes, e uma sociedade altamente conectada por redes invisíveis. Ele também detalhou técnicas médicas baseadas no uso de luz focada e pulsos eletromagnéticos para tratar doenças em nível celular, algo que hoje encontra paralelo em pesquisas sobre terapia fotônica. Após conceder entrevistas iniciais, o indivíduo desapareceu, e não há registros confiáveis de sua identidade real. A presença de evidências físicas reforça ainda mais a complexidade do fenômeno. Em 2004, uma cápsula do tempo selada em 1978 foi aberta em Minnesota, revelando entre seus itens uma fotografia polaroid de um horizonte urbano que não correspondia a nenhuma cidade existente na época. A imagem mostrava edifícios com fachadas de vidro curvo, integração extensiva de vegetação e sistemas de transporte automatizados. A autenticidade do filme foi confirmada por especialistas, com características químicas e padrões de degradação consistentes com a produção entre 1976 e 1980. Arquitetos que analisaram a imagem observaram que os elementos retratados, especialmente o uso de vidro inteligente e design biofílico, só começaram a ser implementados em larga escala décadas depois, com projetos concluídos entre 2020 e 2026. Outro caso intrigante ocorreu em 2003, no Chile, envolvendo uma paciente sem identificação que afirmava ter vindo do ano de 2026. Durante sua permanência no hospital,
Ela forneceu descrições detalhadas de infraestrutura urbana, incluindo sistemas de agricultura vertical, identificação digital nacional e o uso de inteligência artificial na educação pública para personalizar o ensino. Embora suas afirmações tenham sido inicialmente classificadas como delírio, análises posteriores indicaram que muitos dos elementos descritos correspondem a projetos urbanos e tecnológicos que só começaram a ser implementados 2 décadas depois. Após 12 dias de internação, a paciente desapareceu sem deixar registros de saída ou qualquer evidência de sua identidade. O caso de Svalbard introduz um elemento técnico particularmente difícil de explicar. Em 2016, técnicos que trabalhavam no sistema de backup do cofre global de sementes identificaram um arquivo digital de aproximadamente 4 megabytes com um carimbo de data indicando 9 de março de 2026. O sistema em questão não possui conexão com a internet, sendo projetado justamente para evitar qualquer interferência externa. O arquivo continha um relatório detalhado sobre condições agrícolas globais, incluindo projeções de safras e padrões climáticos que se mostraram consistentemente precisos nos anos subsequentes. Análises do arquivo revelaram o uso de padrões de codificação e algoritmos de compressão que só foram desenvolvidos anos após sua descoberta, levantando questões fundamentais sobre sua origem. Quando analisados individualmente, cada um desses casos pode ser descartado com relativa facilidade, como erro, fraude ou coincidência. No entanto, quando considerados em conjunto, eles formam um padrão consistente demais para ser ignorado. Não se trata apenas de prever o futuro, mas de descrevê-lo com um nível de detalhe técnico que só se torna compreensível décadas depois. Isso levanta uma possibilidade desconfortável, mas inevitável. E se essas informações não forem previsões, mas fragmentos de algo maior? E se de alguma forma, dados do futuro estiverem sendo acessados ou vazando para o passado? Se isso for verdade, então a questão fundamental deixa de ser se o futuro pode ser conhecido. A questão passa a ser quem está tendo acesso a ele. E por quê?